E aí, você sabe por que esse padre está chorando tanto? Olha só. Pois é, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tranquilo na paz. Aqui é Emerson Rodrigues do canal Ser Católico com mais um vídeo para você, polêmico para variar. Primeiramente, convido você a me seguir no Instagram, @sercatólicoreal. Também tenho alguns sites no Facebook, tem um site também do próprio Ser Católico que você pode participar. Estudos Bíblicos Católicos Online, Catecismo da Igreja Católica Online, também são opções para você participar. E se inscrever aqui no canal, divulgar este vídeo, comentar, deixar seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar, não importa. Interaja aí comigo, você está convidado e convidada a compartilhar esse vídeo onde você quiser. Só você ir embaixo do vídeo, aí logo abaixo tem compartilhar. Dali você manda para WhatsApp, Instagram, Facebook, onde você quiser que esse vídeo chegue. O caso que eu mostrei aí foi do padre Christian, muito conhecido, com suas pregações ou palestras nos acampamentos para casais da Canção Nova. Depois ele enveredou aí pelos caminhos do coach e a Canção Nova não quis mais convidá-lo, porque a Canção Nova não concorda com coach para evangelização. E aí ele seguiu seu rumo até que agora ele está na mídia, na grande mídia novamente, a mídia nacional, mídia do Brasil todo novamente, né? Voltou a se tornar o assunto de uma forma muito mais ampla, justamente por causa de um vídeo, onde numa homilia ele fala sobre o poliamor. O poliamor, na verdade, é quando o casal concorda em ter mais uma pessoa no seu relacionamento amoroso, certo? É como se diz a poligamia, na verdade, né? Só que se chama agora poliamor, porque também inclui desde o namoro também, não é só no casamento. Enfim, ele fez uma crítica ao poliamor, ele deu um caso real, verídico, né? Segundo o relato dele, eu acredito que sim, no qual ele fala sobre a escola que teria aconselhado, ou pelo menos incentivado ou apoiado, um casal de namorados a envolver mais uma pessoa no seu relacionamento, e uma mãe, ou um pai, não me lembro agora, ficou preocupado com essa situação e foi conversar com ele. E daí ele expôs essa situação na homilia. Não citou o nome, não citou a escola, citou que foi em Divinópolis. Mas, enfim, a polêmica aconteceu. E eu vou colocar para vocês agora um trecho desta homilia dele. Esse casal me procurou horrorizado, sem saber o que fazer. A melhor amiga dele namora. E eles estiveram em sala de aula, sabe qual é a cidade? Divinópolis. Discutir em sala de aula as novas modalidades de amor e de família. Isso é sala de aula. Então, legal, o que eu posso comentar sobre isso daí? Primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: a homilia, ou pelo menos as leituras, pediam que se tocasse neste assunto, na verdade, porque um dos motivos pelo qual você não pode trocar as leituras, principalmente o Evangelho, mas todas elas não podem ser trocadas por nenhuma outra leitura bíblica, sem nenhum motivo relevante, uma ocasião diferente, como um casamento, por exemplo. Não se pode mudar as leituras e nem colocar uma leitura que nem bíblica seja. Um dos motivos é porque essas leituras já foram organizadas pela igreja. Elas estão ali colocadas numa cronologia, numa sequência bíblica, com uma mensagem, né? Uma essência de mensagem a ser passada. Então você não pode simplesmente chegar lá e tocar em qualquer assunto. Tem que pelo menos a leitura propor que você entre naquele assunto. Se você quer falar um assunto por fora ali das leituras, o padre, que eu estou dizendo, no caso, né, a pessoa pode falar, o padre pode falar, a princípio pode falar, por exemplo, na hora dos avisos, né, depois dos avisos, antes da bênção final, ele pode tocar nesse assunto. Então a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é o seguinte: a homilia está pedindo que se toque no assunto que foi tocado, seja esse
ou seja, outro que eu vou mostrar aqui também, né? Se não pediu, né? Não é o local para você falar o que você quer do jeito que você quer. Colocar uma situação que você quer que não tem nada a ver com a proposta ali da leitura. Pelo que eu percebi, foi uma live, pelo que eu percebi, foi ao vivo. Então, foi colocado dentro da missa numa homilia. Depois que surgiu a polêmica, ele fez outro vídeo sobre o mesmo assunto, porém de outra forma. Ele não fez na igreja, não fez numa missa, não fez vestido com as vestes sacerdotais, não fez de uma forma mais exaltada, vamos colocar assim, foi mais sereno. E você vai perceber o seguinte, que o primeiro vídeo da homilia, ela teve uma repercussão maior. Já esse outro vídeo que ele fez sobre o mesmo assunto, o mesmo caso do poliamor, não teve tanta repercussão como o da homilia. Tanto que o vídeo da homilia eu não achei mais no Instagram, não sei se tá. Mas o outro vídeo que ele fez, aparentemente em casa, está lá sem problema algum, assim, aparente. Ele não teve que tirar, ou não quis tirar o vídeo do Instagram, e o vídeo teve um efeito melhor. O que eu quero chegar é o seguinte, eu vou colocar aqui mais alguns casos, mas antes eu vou falar o seguinte, ele teve que se retratar. O bispo solicitou a ele que ele se retratasse porque foi pedido a ele, ou exigido, não sei, pelos profissionais da área de psicologia, que ele se retratasse porque eles entenderam que o padre foi bem genérico. Ele teria generalizado toda uma classe de psicólogos, colocando como apoiadores dessas ideologias, né? Coloquemos assim. E aí ele foi se retratar, ele disse que obedeceu ao bispo, para isso ele foi ordenado, obedeceu ao bispo, se retratou. O bispo falou que ele estava certo em abordar o tema, não sei necessariamente se estava certo em abordar o tema na homilia, mas ele estava certo em denunciar, em falar sobre isso, né? Obviamente, ele tem que denunciar, tem que falar sobre isso. Agora vamos ver o seguinte, em que ocasião e de que forma. E ele acabou se retratando com os profissionais de psicologia, só que a mídia secular, várias delas, passaram a ideia de que ele se retratou porque teria abordado o assunto. Não, ele se retratou em relação aos psicólogos, beleza. Que foi me pedido que fizesse a retratação, porque muitos entenderam que eu estava falando de todos os professores e de todos os psicólogos. Apesar que o assunto ele era bem situado, né? E foi feito, aquela situação, aquela psicóloga, aquele professor, mas deu aí a entender, por interpretações diversas, que eu estava generalizando. Então, mais uma vez, eu quero me dirigir respeitosamente a toda a classe de professores e psicólogos que se sentiram aí ofendidos ou no mal-estar com a minha fala, não é, a minha retratação. Pois é, então o padre, numa homilia, né, o padre Christian falou assim, eu falei para o meu povo, meu rebanho. A partir do momento que você está numa live, essa live pode chegar até no fim do mundo, no Egito, na Europa, onde tiver quem compartilhe, ou quem queira assistir aquela celebração, então você não está falando só para o seu povo. Você está falando de uma forma mais abrangente, e aí é que chega o que eu quero falar. Então, e o que eu vou falar para o padre Christian serve também para esses padres que eu vou mostrar agora, e outros também. Vê aí. Esse bando de que ama esses esquerdistas vagabundos. Olha que gracinha, tá vendo? Do jeito que o Partido Comunista Chinês deseja. Vamos continuar assim. Nós de igreja, padres, bispos, pastores de igreja, vamos continuar tudo com a boca fechada. Então, esse padre, numa homilia, ao vivo, né, para quem quiser assistir no mundo inteiro, caso queira, né, chamou os esquerdistas de vagabundos. Às vezes as pessoas dizem também, padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Ué, o que a gente tem que falar na homilia? Se não aquilo que Deus nos pede para falar, não é?
Se a gente tá vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. Cara, eu fico te perguntando o seguinte, primeira coisa, eu acho assim, a partir do momento que você chega no púlpito, numa homilia, numa missa, para falar de política, para denunciar esquerdista ou direitista, né? Porque também tem os dois lados, né? Os padres estão usando o altar, o púlpito, tanto a favor de um lado como a favor de outro. E na minha opinião, não se deve usar o púlpito para isso. Mas se você, a partir do momento que você vai usar o púlpito para falar sobre ideologia, você tem que falar sobre mais ideologias, não apenas uma. Você tem que abrir sua boca e falar da ideologia esquerdista e também da ideologia direitista que existe, né? Se você for criticar o Bolsonaro, critique também o Lula. Se você for falar contra o Lula, alguma coisa, fale também do Bolsonaro. Por mim, não falaria, porque causa uma confusão que não interessa, geralmente não interessa aos bispos. Pode gerar processo. Aí você vai dizer, mas Emerson, você vai ter medo de processo? O padre é um profeta, não pode ter medo de processo. Mas o que acontece é que sobra muitas vezes para o bispo. Processo envolve muita grana, envolve muito dinheiro. Então os caras, os filhos das trevas, vamos colocar assim desse jeito, né? Eles vão aproveitar qualquer falha sua. Mas não é só filho das trevas no sentido, né, de esquerdista, não. É aquelas pessoas que não gostaram daquilo ali, da forma com que você falou, na maioria das vezes, nem tanto do que você falou em si, mas muitas vezes da forma como você falou, que é parcial e muitas vezes exaltada além do momento, além do ponto de uma missa. Você passa do ponto, né? E acaba muitas vezes o bispo tendo que intervir. Então ele vai pedir uma retratação da parte do padre. Muitas vezes, se o padre se recusa, o próprio bispo faz uma retratação. Gente, porque o que acaba acontecendo é o seguinte, vai para um processo... E eu não estou tendo tempo para ficar tendo satisfação para juiz. Então, sem falar nome. Se a pessoa não se retratar, vai para um processo e aí vai envolver muita grana, muito dinheiro. Qual é a paróquia, qual é o bispo que vai querer estar pagando o processo, que vai querer estar frequentando audiências, né, de justiça, e vai perder, muito provavelmente vai perder, né, que o cristão ele vai perder esses processos de hoje em dia, certamente vai perder, e vai querer estar aí pagando 30 mil, 50 mil, que são feitos, os processos são feitos por pessoas organizadas, né? Associações, por exemplo, ou ONGs organizadas, que vão usar esse dinheiro do processo que o pároco pagou com o nosso bolso, nosso sacrifício, né, da paróquia, ou o bispo vai desembolsar esse dinheiro, e esse dinheiro muitas vezes vai para o bolso pessoal da pessoa mesmo, ou ele vai para projetos ligados a essas associações com suas ideologias. Então, qual é a atitude a ser tomada? É você ser mais perspicaz, mais astuto. É como Jesus falou, e estou falando isso para os dois lados. Primeira coisa, não ficar usando polarizações na sua homilia ou nas suas pregações. Mas se for usar, você tem que ser muito sábio, né? Não pense você que os maiores influenciadores católicos do Brasil simplesmente são youtubers que ligam uma câmera, saem falando, estão ali sozinhos. Não.
Os maiores já têm uma estrutura. Muitos já criaram até uma empresa, uma marca, né? Tem condições de pagar bons advogados. Mas acima de tudo você tem a submissão a um bispo. Se você é católico, você tem que estar submisso ao bispo. Espelhado no Vaticano. Como é que o Vaticano prega esses assuntos? Será que ele sai afrontando? Será que ele sai polarizando? O Vaticano já disse que a igreja não é de esquerda nem de direita, mas parece que muitos católicos não entenderam. Então é claro que quem quiser fazer uma lacração, seja da direita ou de esquerda, vai conseguir com esse tipo de discurso. Vai conseguir. Claro que ele vai ter crítica, mas ele vai conseguir muitas visualizações, muitos likes, comentários a favor de quem está do lado de quem você favoreceu, querendo ou não, né? Você vai receber esse apoio. Só que essas pessoas, se você tiver que pagar um processo, elas não vão pagar para você, você vai ter que lutar. Mas se você é uma pessoa que está com dinheiro, você tem costas quentes, tem quem banque você, é um youtuber aí grande, já enorme aí na parada, então você fica aí botando sua cara a tapa e fica disposto a ficar participando de audiência, a pagar processo. Mas o que eu quero chegar assim, se o seu objetivo é ter um alcance maior, além do teu cercadinho de ovelhas que te aplaudem, se você quer chegar para as pessoas que precisam mudar, que precisam deixar essas ideologias de um lado e de outro e seguir um caminho mais equilibrado no catolicismo, mais pé no chão, fora de teoria de conspiração, fora de especulação, fora de parcialidade, fora de polarização, você vai ter que ser mais estratégico, porque Jesus falou, né? Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, e é verdade. Então, você tem que ser mais astuto. O Vaticano, o Papa, ele tem várias formas de falar que Jesus é o único Deus, sem dizer que o Deus da outra religião é o demônio, por exemplo. Então, quando uma pessoa fala sobre a religião da Umbanda ou do Candomblé chamando de macumba, como o padre fez, ele dá margem para acabar sendo processado, porque eles só querem um pezinho da sua falha. Macumba, pode fazer, pode deixar na porta da minha casa, que se tiver fresco a gente come. Eu acho que eu peguei um mal olhado. Eu vou tomar um banho de arruda. Toma um banho, não tem problema não. Que às vezes a macumba é só um banho que você está precisando tomar e uma limpada nas axilas. Então, para você falar sobre uma religião, você tem que saber, aliás, qualquer assunto, né, que você for falar, você tem que saber o que você está falando, porque qualquer pezinho que você deixa, a pessoa vai pegar aquele teu calcanhar ali e vai montar em cima de você. Então, uma pessoa que chama a religião umbandista ou candomblé de macumba, ela está mostrando uma ignorância muito grande, né? Porque macumba não é nem uma religião, é um instrumento musical, né, de matriz africana. E popularmente e erradamente acabou. Por isso é um exemplo que eu estou dando. Então você tem que estar muito... Olha, eu duvido. Lembra do padre Paulo Ricardo? Olha só o que ele falou. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, uper, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu. Tu é Deus. Entendeu? Tu é tudo. Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Pois é, eu duvido que ele vá fazer uma pregação, pelo menos aberta, filmada,
da mesma forma que ele fazia. Então hoje você tem aquele negócio, né? Mito de batina, mito sem batina, é mito. Tudo agora é mito, é lacrar. Pouca preocupação real com atingir pessoas fora do teu alcance ali, do teu alcance católico, que te aplaude, que te bota no trono. O interesse de conversão muitas vezes não existe, ou pelo menos não fica transparecendo que existe essa intenção. Então você precisa ser mais astuto nas suas palavras. Ah, mas isso é medo, isso é não sei o quê, isso é ceder? Não. Quando o bispo pediu a retratação do padre Christian, quando ele fez um vídeo mais sereno, ele não recuou, ele foi mais estratégico, né? E foi muito mais eficaz esse vídeo dele para alcançar pessoas, por exemplo, que concordavam com tal ideologia, eu não sabia que existia essa ideologia, né? Dá mais ouvido, porque você está vendo uma pessoa mais serena, você está vendo uma pessoa mais convicta, que demonstra mais equilíbrio. Então você tem um alcance maior. Então é aquela velha história, né? Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Mensagem de hoje deste vídeo é essa, meu irmão e minha irmã. Tenha mais sabedoria. Tenho certeza que o Padre Christian vai repensar muito como ele vai falar. Ele não vai deixar de pregar, de anunciar, de denunciar. Ele vai pensar mais. Padre Paulo Ricardo, com certeza, já reviu a forma de falar, já fez essa mudança. E outros também vão fazer. Porque esse é o melhor caminho. Então você tem que saber chegar nas pessoas de uma forma mais eficaz. O objetivo desse vídeo é esse. Né? A princípio é você tirar a politicagem, você tirar a parcialidade. Se você é profetão mesmo, é o cara, então você vai denunciar um lado e outro. Você não vai denunciar um lado e encobrir outro, não. Senão você não é profeta nem aqui, nem na China. Se é que vocês entenderam aí a referência. Então, eu concluo esse vídeo desejando a vocês muita sabedoria, muito discernimento, muita estratégia, muita esperteza, sagacidade na hora de você pregar o Evangelho para você ser mais eficaz, além do teu cercadinho ali dos que te aplaudem. Convido mais uma vez a você compartilhar este vídeo, se inscrever aqui no canal, comentar, deixar teu like, me seguir aí nas redes sociais, @sercatólicoreal. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.